A gente foi investigar esse assunto, foi conversar com famílias, porque muitas mortes que acontecem, de cada 10 assassinatos, 3 estão ligadas à guerra entre gangue. Inacreditável, né, Cristiano? Quer dizer, 30%, bom dia a você, Pedro, bom dia a você que está em casa, 30% dos assassinatos aqui no DF são cometidos por adolescentes. Muitos desses adolescentes entram para gangues, começam a roubar, começam a usar drogas, a vender drogas, a traficar e depois disso eles matam. Eles morrem também por isso. Nós resolvemos fazer essa série de reportagens depois de recebermos aqui informações todos os dias de menores envolvidos com crime. Primeiro, eles saem de uma família desestruturada. Quase sempre. A família não está estruturada, né, Cristiano? Esse é o principal motivo. Em 100% dos casos acontece isso. A mãe trabalha o dia inteiro, o pai, às vezes, nem existe a figura do pai na família. Muitas vezes o pai está preso, o pai ele não conhece o pai, a mãe trabalha o dia inteiro, as crianças e os adolescentes ficam em casa. Então, a gangue abraça este adolescente, promete a ele poder, status, dinheiro e o que ele tem lá? Medo, violência, morte, é isso que ele tem. E nós resolvemos mostrar esse retrato, porque muitas vezes esse assunto está restrito às delegacias, aos noticiários policiais e as pessoas não conhecem, não sabem qual é o motivo, a grandeza deste problema aqui no DF. Como é que a situação chega a esse ponto? Como é que a situação chega a este ponto? Nós temos relatos de crianças que aos 9 anos já estavam envolvidas com gangues. E o que acontece com esse tipo de problema? A criança se envolve com isso e chega num ponto em que ela se torna maior, se ela não morrer antes, ela se torna maior, comete outro crime e aí vai para a cadeia. Vamos ao primeiro VT, a primeira reportagem sobre essa série. Vamos lá. Eu vou te falar uma frase que eu escutei muitas vezes. Se uma mãe tem que chorar, que não seja a minha. Ele falou, não, ó, quando a gente usa droga, a gente já se sente diferente. E quando a gente pega uma arma, a gente se sente invencível. Uma vez eles chegaram me falando pra mim que eles falaram que tinha medo de sair, porque que tinha alguém que andava atrás dele para tirar a vida deles. Falei, por que, meus filhos? Eles falaram assim, manhã, nós devemos droga. E quem não paga, paga com a vida. São desavenças, são vinganças sucessivas e tráfico de drogas. Essas são as principais motivações para os homicídios aqui. Drogas. Esse é o combustível das gangues. Estes grupos criminosos estão tomando para si os jovens do Distrito Federal. Convocam aqueles que se sentem abandonados a fazerem parte de uma nova família, a família do crime. Eu sou Cristiano Oliveira e esta é Isa Staciarini. Convidamos você a conhecer um mundo restrito ao noticiário policial e às delegacias. Um submundo onde o que manda é a força, onde a vida não tem importância. Quem entra para este mundo tem uma certeza: pode matar ou morrer. Todos estes crimes têm envolvimento de jovens de gangues. Mataram ou morreram? Acertaram as contas. O último levantamento da Secretaria de Segurança Pública revela que a cada 10 pessoas mortas no DF, 3 foram vítimas de menores de idade. Nós apreendemos um adolescente de 17 anos que teve envolvimento direto em 6 homicídios e uma tentativa. Geralmente atirava na cabeça e descarregava toda a munição do revólver. Pra mim, eu digo assim que é parte de mentira. O pedaço de mim dito por Dona Carmen atendia pelo nome de Flaviano. O filho da cabeleireira morreu assassinado com 4 tiros nas costas. Drogas, gangue, desafetos, tentativa de homicídio. O assassino do ex-garçom quase foi morto por ele tempos atrás. E ele correu atrás desse cara com a arma e ele não matou esse menino porque, segundo ele, a arma falhou. O que não falha é a ação de gangues no DF. As mais ativas estão em Planaltina, Santa Maria, São Sebastião e Braslândia. São sempre formadas por adolescentes e jovens. São
ou nordestinos ou filhos de nordestinos e negros. Baiano, negro, morava na cidade estrutural. Josemaro Mazinho morreu assassinado às 6 da tarde em um bar. O compositor de rap deixou mãe e padrasto. Pensa que é fácil morar na favela, leva tiro da polícia, sem quadrado pela cisterna, os moleque rupinado, tudo doido pra matar. A maldade na cabeça sai saindo pra roubar. A música e algumas fotos são a única lembrança de Dona Geraldina. Ela não entende a inversão da mãe natureza. Os pais estão enterrando os filhos. Em vez dos filhos, estão enterrando os pais. Amanhã você vai ver o caso dos filhos desta mulher. Os dois já foram presos por tráfico de drogas. Ela só descobriu o envolvimento deles depois de receber um telefonema. Eu me lembro que quando a polícia ligou, ele falou para mim que a minha casa tinha caído. É amanhã, não perca. É aqui, no Jornal Local. E nós convidamos o promotor da Vara da Infância e da Juventude para conversar sobre este assunto aqui no Jornal Local. Bom dia, promotor. Essa realidade que nós vimos no fazer dessa reportagem, de que as famílias são desestruturadas, são desmanteladas e a partir daí a criança, o adolescente entra para o mundo da gangue. Também reflete essa mesma realidade lá na promotoria? Bom dia. Bom dia. Sim, quando ocorre essa violação de direitos, inúmeras violações de direitos, como evasão escolar, falta de acompanhamento familiar, realmente o adolescente acaba se envolvendo em ato fracional. E no Distrito Federal, a situação é preocupante. Só no 2012, houve 288 processos referentes a homicídios praticados por adolescente. Isso demonstra que a rede infanto-juvenil está falhando em algum aspecto, tanto na parte escolar, o incentivo ao adolescente a permanecer na escola, a evasão escolar contribui para que ele fique ocioso, ociosidade contribui para que ele entre na área infracional. Também ausente de políticas públicas preventivas, tanto na área para retirar o adolescente do uso de substância psicoativa, a falha de políticas públicas repressivas, as medidas socioeducativas em meio aberto, os processos são arquivados por prescrição, por ausência de convênio para prestação de serviços de comunidade, a liberdade assistida, faltam assistentes sociais, psicólogos, as UAMAs são poucos, não estão muito preparadas para receber a grande quantidade de jovens envolvidos com atos infracionais leves e não havendo retorno da medida para que cumpra em meio aberto, ele pratica tendo o sentimento de impunidade, e isso leva à internação. Promotor. As unidades de internação provisórias estão superlotadas e a razão realmente da prática de atos graves tem aumentado no Distrito Federal. Promotor, eu chamo a atenção do senhor porque o nosso apresentador, Pedro Lucena, tem uma pergunta a fazer. Pedro. Promotor, só queria que a gente traduzisse para o pessoal de casa, para a mãe, para o pai em casa, que tem um filho menor de idade, tem um filho que está ali ainda ruim na escola, não apresenta bons resultados. Por que o mundo do crime, promotor, vamos deixar isso bem claro para a dona de casa, para a mãe e para o pai, por que o mundo do crime, por que o mundo das gangues, às vezes é mais interessante para esse jovem do que a escola, do que o trabalho, do que a vida correta? Em que momento falta educação, ou falta o Estado, ou falta a presença do pai e da mãe, e em que momento entra a criminalidade na vida dessa criança? Olha, quando o jovem chega a praticar um ato grave, ele já praticou, na maioria das vezes, atos leves, de menor potencial. Só que a política pública falhou, tanto no aspecto da medida socioeducativa em meio aberto, como eu havia falado, a liberdade assistida, a prestação de serviço de comunidade, ela não é aplicada ao adolescente, ele não é chamado a cumprir, como também houve falha da família no acompanhamento, monitoramento do adolescente de evasão escolar. E também houve falha da sociedade, que, salvo poucas ONGs, elas não dão muita importância para o adolescente praticar ato infracional. Acho que as políticas precisam ser mais intensas, porque está realmente havendo um aumento de adolescentes envolvidos com atos gravíssimos, homicídios, latrocínios, e as unidades de internação estão cada vez mais superlotadas. E isso reflete a falta de política pública preventiva no Distrito Federal e no Brasil inteiro, porque esse aumento de ato infracional grave tem sido acompanhado, está ocorrendo no Brasil inteiro. Então, precisamos pensar, queremos gastar bilhões
bilhões de dinheiro com estádio de futebol ou vamos gastar bilhões de dinheiro capacitando os agentes socioeducativos, capacitando os professores a lidar com o adolescente problemático, com o adolescente que já se envolveu com ato infracional. Promotor. Melhorando as escolas, criando CAPs que são os adolescentes para comunidades terapêuticas, e criando também leitos hospitalares. Não existem pouquíssimos leitos hospitalares para adolescentes que fazem abuso de drogadição. Ou seja, a política preventiva está falhando e isso realmente acarreta um aumento de adolescentes na prática de atos gravíssimos. Ok, muito obrigado, promotor, pela presença aqui no Jornal Local. E, Pedro, fazendo essa matéria, a gente conseguiu informações também o seguinte. Eu conversei com uma senhora que ela sai... que a gente conversou com essa senhora, ela disse que sai de casa às 6 da manhã, volta às 8 da noite. Passa o dia inteiro fora. Passa o dia inteiro fora. Ela tem 2 filhos de 13 e 14 anos que passam o dia em casa, sem fazer nada. Então, quer dizer, a gangue vai lá, abraça esses rapazes. Para ratificar o que estamos dizendo, a gente separou algumas entrevistas. Vamos ouvir essas entrevistas agora, que fala sobre esse desmantelo da família. Um retrato de muita família aqui do DF. Muita família aqui do DF, vamos ver. Geralmente são famílias desestruturadas. Logo cedo, esses adolescentes começam a se envolver com crime, são apreendidos, voltam para as ruas, se envolvem com o crime novamente ou acabam sendo presos quando adultos e pegam uma pena alta ou acabam mortos. A gangue vai cada vez mais sendo atrativa, né? Eles vão se envolvendo, eles se chamam inclusive de família, né? Eles se falam entre eles de família, vai preenchendo esse espaço paterno, esse vazio que fica. Olha, eu tenho relatos de adolescentes que começaram em gangues a partir de 9 anos. Olha, amanhã a gente continua essa série de reportagens. A gente vai mostrar casos de pessoas que foram assassinadas, isso mesmo, morreram simplesmente porque moravam numa determinada quadra ou numa determinada área da cidade que era rival dessas gangues. Amanhã tá imperdível, viu?